Oi, hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo sobre os pilares que sustentam a inteligência artificial na medicina atual, sabe? Nossa conversa aqui parte de uma palestra bem interessante do Dr. Jean Carlos Fernandes Cavalcante, que rolou no primeiro fórum de IA do Conselho Federal de Medicina. E é legal ver a trajetória dele, né? Da cirurgia torácica direto para a inteligência artificial. A ideia é a gente entender melhor o que já está acontecendo, as aplicações práticas e para onde a IA está apontando na nossa área. Então vamos tentar desempacotar isso, focando mais no uso prático, como ele mesmo propôs, sem mergulhar tão fundo nos detalhes, certo? Começando pelo que ele chamou de primeiro pilar, medicina de precisão e, junto com ela, a farmacogenômica. Isso. E aqui, o ponto central é usar a informação genética de cada pessoa para entender melhor como ela vai reagir a certos remédios. Isso é a farmacogenômica, né? Sim. Uma parte-chave da medicina de precisão. O que é fascinante, assim, é como a IA consegue mastigar um volume gigantesco de dados para realmente personalizar o tratamento. Fundamental para doenças raras, oncologia e até radiologia. Sim. E ele deu exemplos bem concretos disso na palestra, né? Deu sim. Tipo, o Face2Gene, que olha o fenótipo, as características que a gente vê, e ajuda a inferir o genótipo. Ou o Watson, que já é mais conhecido, né, para ajudar a sugerir tratamento oncológico personalizado. Exato. E também o Deep Gestalt, que ele apontou como uma das IAs mais, assim, avançadas para diagnosticar síndromes genéticas. São ferramentas que meio que turbinam o nosso olhar clínico para o paciente individual, né? Sem dúvida, amplificam a nossa capacidade. Aí, seguindo adiante, o segundo pilar que ele trouxe foi o AlphaFold, da DeepMind. Nossa, esse parece que muda o jogo num nível bem mais básico, né? Com certeza. O AlphaFold, ele encara um desafio gigante da biologia. Prevê como uma proteína vai se dobrar no espaço, a estrutura 3D dela, só olhando a sequência de aminoácidos. E entender essa estrutura é, tipo, essencial para saber o que a proteína faz no corpo. A função dela depende muito do formato, sabe? Entendi. Isso acelera demais a compreensão de doenças e, claro, abre portas para descobrir novos remédios, vacinas, até engenharia de enzimas. O pessoal por trás ganhou um Nobel de Química para ter uma ideia do impacto. Nossa, e pensar que uma ferramenta poderosa, assim, que antes era super complexa e demorada de usar, hoje tá disponível online de graça. Exato, isso democratiza demais a pesquisa, né? Totalmente. Se o primeiro pilar era mais sobre entender o paciente com o que a gente já tem, esse aqui é sobre criar as ferramentas pro futuro mesmo. Ok, e o terceiro pilar apresentado foi o gêmeo digital. Essa ideia de ter um clone virtual do paciente. Soa quase ficção, né? É um conceito bem forte. Imagina só, um modelo digital que junta tudo do paciente. Dados genômicos, bioquímicos, de imagem, tudo num lugar só. Se a gente conecta isso, né? A gente sai de entender o paciente e criar ferramentas para poder simular o futuro daquele paciente específico. Simular. É, Ele deu exemplo de testar virtualmente como um paciente oncológico responderia a uma químio, para tentar prever se vai funcionar, quais os efeitos colaterais, antes de dar o remédio de verdade. interessante ele ter feito aquela analogia com criar um clone decisório de um juiz baseado nas sentenças antigas. Mas ele mesmo ressaltou a diferença brutal no volume e na complexidade dos dados na medicina, né? Principalmente os genômicos. Exatamente. Isso levanta uma pergunta importante. Será que a gente já tem dados com qualidade e quantidade para esses gêmeos digitais serem realmente úteis na prática? Para a maioria dos casos. Pois é, a tecnologia tá aí, tá avançando, mas coletar, integrar e validar essa montão de dados de forma confiável ainda é um desafio e tanto. E claro, esses avanços todos não vêm sem obstáculos, né? A palestra também abordou esses pontos mais críticos. Sim, foram pontos bem relevantes. Quais você destacaria mais? Olha, acho que três principais. Primeiro, o consumo de energia da IA, que é altíssimo. Isso está levando a discussões sobre até usar a energia nuclear ou energia solar vinda do espaço. Nossa, Segundo, a preocupação com o emprego no futuro, né? Com IAs que poderiam, teoricamente, aprender e se aprimorar sozinhas. E terceiro, um problema mais imediato, o tal do AI washing. AI washing? Ah, aquilo de venderem algo como IA, mas não ser bem isso? Isso mesmo. Pega uma automação simples, um software básico e coloca um rótulo chique de inteligência artificial para vender mais caro ou parecer mais inovador.
E isso só reforça como a gente na comunidade médica precisa urgentemente de um letramento digital, sabe? Para conseguir separar o joio do trigo, o que é avanço de verdade do que é só marketing. Tem que ter um olhar crítico. Faz todo sentido. Então, juntando as peças, a visão que fica da palestra é que a IA funciona mais como uma inteligência aumentada, uma ferramenta para potencializar o médico e não para substituir. A mensagem principal parece ser essa: precisamos nos manter informados, nos adaptar, nos qualificar sempre. Perfeito. É buscar o equilíbrio, né? Entre abraçar o potencial tecnológico e manter a aplicação ética, o pensamento crítico, que é insubstituível. Achei interessante como o palestrante falou da paixão pela IA, comparando com a paixão que ele sentia pela cirurgia no início. Mas essa paixão vem junto com uma responsabilidade grande, né? Acho que esse é o caminho. Exato. E para a gente pensar um pouco mais, considerando esses pilares, entender o paciente mais a fundo, criar novas ferramentas, simular tratamentos e todos esses desafios éticos e práticos que a gente falou, como será que as nossas estruturas para tomar decisões na medicina precisam evoluir para a gente conseguir integrar essa nova realidade de um jeito seguro e que realmente beneficie o paciente? Fica aí a reflexão.